Meus pais costumavam me chamar de lixo sem educação. Cai fora daqui, seu canalha, gritou meu pai. Ganhei 15 milhões de dólares. Então eu disse ok e me mudei para minha casa de praia na Flórida. Eu sou Alex Miller. Tenho 32 anos, e meu pai me chamou de canalha e me expulsou de casa logo depois que terminei de pagar todas as dívidas médicas dele, além de ter financiado secretamente todo o estilo de vida luxuoso no clube de campo. Antes de eu contar como vim parar numa praia em Florida Keys, finalmente livre, faça um favor pra mim, diz nos comentários aí embaixo de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essas histórias conseguem chegar. Tudo começou com um jantar, um daqueles encontros familiares sufocantes, onde o ar fica pesado de coisas que ninguém fala. Meu irmão, Daniel, tinha acabado de receber uma pequena promoção no escritório de contabilidade. E meus pais, Mark e Linda, decidiram dar uma festa, não tanto para comemorar o sucesso dele, mas para exibir o próprio sucesso diante dos amigos os Thompsons. Por um momento, o único som era o tilintar dos talheres contra os pratos de porcelana. Um ritmo tenso e nervoso naquela sala de jantar. Minha mãe, Linda, estava no controle, com a voz um pouco alta demais, animada demais, provavelmente efeito da terceira taça de vinho. Meu pai, Mark, estava sentado à cabeceira da mesa, com uma expressão neutra e indecifrável. Ele apenas assentia enquanto minha mãe contava histórias, um parceiro silencioso naquele show. Tentei puxar conversa, querendo dar ao Daniel alguns conselhos genuínos sobre como liderar sua nova equipe com base na minha própria experiência gerenciando uma empresa com mais de 100 funcionários. Esse foi o meu erro. O riso da minha mãe cortou o ar agudo, quebradiço. Ah, Alex, não acho que o Daniel precise de dicas de negócios de alguém que deu sorte na internet. O velho e conhecido calor subiu pelo meu pescoço. Mantive minha voz calma. Minha empresa tem previsão de faturamento de 15 milhões de dólares este ano, mãe. Acho que isso vai além de sorte. Foi aí que aconteceu. A máscara no rosto do meu pai não apenas rachou. Ela quebrou de vez. Ele bateu com força na mesa de mogno polido, fazendo os copos pularem. O rosto dele, que eu só conhecia entre leves aprovações ou decepções silenciosas, agora estava contorcido em um rosnado que eu mal reconheci. Chega de fingimento, ele berrou, a voz ecoando num silêncio súbito. Apontou um dedo trêmulo na minha direção. Cai da nossa vida, seu canalha. O mundo pareceu desacelerar. Os rostos dos Thompsons congelaram em puro choque. Daniel encarava o prato, imóvel como uma estátua. Minha mãe ficou brevemente atonita, como se nem ela esperasse por aquilo. Mas eu senti uma estranha e gélida calma me invadir. Um sorriso brotou nos meus lábios. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso de libertação. Levantei com cuidado, coloquei o guardanapo sobre a mesa, olhei bem nos olhos do meu pai e disse: certo. Virei para minha esposa, Sara, única naquela sala que nunca hesitou, e estendi a mão. Ela pegou a minha sem pensar duas vezes, firme e decidida. Saímos daquela sala de jantar. Saímos daquela casa. E quando a porta se fechou atrás de nós, eu soube que não era apenas o fim da festa. Era o fim de tudo que eu conhecia. E eu nunca estive tão pronto para entender por que eu sorri quando meu próprio pai me chamou de canalha. Você precisa entender os 20 anos que vieram antes disso. Precisa entender a moeda da minha família, que nunca foi dinheiro. Era aprovação. E essa era uma moeda da qual eu sempre estive falido. Tudo começou na adolescência. Eu era o garoto que não se encaixava. Enquanto meu irmão mais velho, Daniel, tirava notas altíssimas no SAT e traçava o caminho até seu futuro em um escritório de canto, eu estava na garagem desmontando computadores velhos, tentando criar algo novo a partir das sobras. Eu via o mundo de um jeito diferente. Eu enxergava lacunas, oportunidades, o poder emergente da internet numa época em que a maioria das pessoas da minha idade só usava aquilo para jogar. Lembro como se fosse ontem. Eu tinha 18 anos e meu coração batia acelerado de empolgação. Passei semanas elaborando um plano de negócios para um serviço local de design de sites. Encontrei minha mãe na cozinha, arrumando flores com precisão quase cirúrgica num vaso. Mãe, comecei, com a voz cheia de esperança, eu tenho um plano de verdade. Posso criar sites para todas as pequenas empresas do centro. Elas estão todas presas nos anos 90. Eu posso transformar os negócios delas.
Ela não tirou os olhos das flores. Cortou mais um talo e disse: Que bonitinho, querido. Agora, sobre as inscrições para a faculdade. O prazo para Ohio State é a semana que vem. Seu pai e eu realmente achamos. Eu não quero ir para a faculdade, mãe, interrompi. As palavras soaram como traição até para mim mesmo. Eu quero construir isso. Ela finalmente me olhou. Um suspiro escapou de seus lábios. Era um suspiro que eu conhecia bem, o som da decepção. Alex, seja realista. Pessoas como nós, a gente precisa de diploma. De emprego estável, com benefícios. Esse seu hobby tá ótimo por enquanto, mas já tá na hora de crescer. Meu pequeno hobby. Era só isso que significava para eles. Daniel foi para uma universidade prestigiada. O caminho dele foi todo pavimentado com o orgulho dos nossos pais. Eu fiquei em casa, fazendo bicos para bancar minhas ideias. O serviço de web design que criei faliu. A empresa de camisetas online que tentei montar também quebrou em 6 meses. Cada falha era mais um prego no caixão das expectativas deles. Lembro até hoje de quando precisei vender meu Mustang surrado, meu único bem de valor, só para cobrir os custos daquele fiasco com as camisetas. Na mesma semana, ouvi minha mãe conversando com a nossa vizinha, Dona Gable, por cima da cerca. Ah, o Daniel está simplesmente brilhando, ela dizia, com a voz transbordando orgulho. Está na lista do reitor de novo. Quanto ao Alex, bem, ele está encontrando o caminho dele. A pena na voz dela doía mais que qualquer bronca. No meio de tudo isso, tinha a Sarah. Nos conhecemos no ensino médio. Ela não era do grupo popular. Era quieta, inteligente, e tinha um fogo no olhar que enxergava em mim algo que nem eu conseguia ver às vezes. Quando eu estava no fundo do poço depois de vender meu carro e me sentindo um fracasso completo, ela apareceu na minha porta. Não disse eu te avisei. Nem talvez devesse ouvir seus pais. Ela só me entregou uma caixa. Dentro, um laptop novinho em folha. Vende alguns livros antigos, ela disse, dando de ombros, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Você não vai construir um império com aquela sucata que está usando. Agora volta a trabalhar. Ela acreditava em mim. Tão simples, e tão profundo. A fé dela era o combustível que me mantinha em movimento quando tudo dentro de mim já tinha parado. Passei noites inteiras iluminado pelo brilho azul daquela nova tela. Aprendendo a programar. Estudando funis de marketing, e a linguagem secreta do mundo digital. Comecei um pequeno serviço de consultoria chamado Momentum Digital. Meus primeiros clientes eram bem simples, uma padaria de bairro, uma loja de ferragens. Cobrei quase nada. Tudo o que eu queria era montar um portfólio. Aos poucos, começou a dar certo. Os pedidos online da padaria triplicaram. A loja de ferragens passou a receber clientes de cidades vizinhas. O boca a boca se espalhou. Quando completei 25 anos, a Momentum Digital já era uma empresa de verdade. Tinha um pequeno escritório, alguns funcionários e uma lista de clientes que crescia mês após mês. Achei que aquilo seria suficiente. Achei que o sucesso colocaria tudo em pé de igualdade. Eu fui ingênuo. A primeira vez que percebi que dinheiro nenhum mudaria a forma como as pessoas me enxergavam foi quando comprei minha primeira casa. Era um apartamento modesto, mas bonito, 3 quartos, num bairro bom. Economizei cada centavo. Entrei na casa dos meus pais segurando as chaves como se fossem um troféu. Eu consegui, anunciei. Comprei uma casa. Meu pai levantou os olhos do jornal. Que bom, filho. Me avise se precisar de ajuda com a entrada, podemos tentar ajudar. Eu não preciso, interrompi. Talvez de forma um pouco dura demais. Eu paguei tudo. Com o meu dinheiro. A expressão no rosto dele não era de orgulho. Era de confusão. Como se a ideia de eu ter conquistado algo significativo, sem a ajuda deles, fosse dita numa língua que ele não entendia. Linda, minha mãe, foi mais direta. Espero que tenha feito uma boa inspeção. Uma casa é uma responsabilidade grande, Alex. Não é como esses projetinhos de internet que você pode simplesmente abandonar. O abismo entre nós só aumentava. E
Ironicamente, meu sucesso era a pá que cavava ele mais fundo. Alguns anos depois, Daniel terminou o mestrado junto com uma montanha de dívidas estudantis, cerca de $60.000. Ele vivia reclamando disso, dizendo que essas dívidas estavam sufocando sua vida. Certa noite, estávamos conversando ao telefone e eu simplesmente não consegui ouvir mais. Qual é o total? Perguntei. Qual o valor exato do empréstimo? Ele me contou. No dia seguinte, fui ao banco e paguei tudo. Mandei uma mensagem para ele. Tá resolvido. Vai viver sua vida. Ele me ligou, atônito. Cara. Alex, eu não sei nem o que dizer. Não diz nada, respondi. Você é meu irmão. Mas, no meio da gratidão dele, surgiu uma nota estranha na voz. Caramba, pra você 60 mil não é nada, né? Obrigado. Acho que ganhar dinheiro na internet é fácil mesmo. Lá estava de novo. Aquela alfinetada disfarçada. A implicação de que o meu trabalho não era real. De que meu dinheiro não tinha sido suado, como o trabalho de verdade dele. Foi um presente. E mesmo assim, veio com uma dose de condescendência. Mas nada se comparou ao que aconteceu com meu pai. Um ano depois, ele teve um problema cardíaco repentino. Precisou de uma cirurgia de emergência e uma longa internação no hospital. O plano de saúde cobriu parte. Mas sobrou uma dívida de $75.000. Meus pais ficaram em pânico, cochichando sobre usar a aposentadoria, vender bens, perder tudo. Eu nem pensei duas vezes. Fui direto ao setor de cobrança do hospital e quitei a dívida inteira no meu cartão de crédito. Depois, disse a eles que tinha sido um erro do seguro, que já estava resolvido. Eles ficaram aliviados. E nunca questionaram muito. Era mais confortável acreditar num golpe de sorte do que aceitar que o filho sem diploma estava salvando a família. Meu sucesso virou a rede de segurança deles. Mas, em vez de nos aproximar, aquilo gerou um ressentimento silencioso. Eles se apoiavam nos frutos do meu trabalho e desprezavam a árvore de onde eles vinham. Eu pagava férias luxuosas, bancava reformas na casa deles. Enquanto minha mãe, nos jantares de família, fazia elogios enviesados. É maravilhoso que o Alex possa nos proporcionar isso, dizia aos parentes, com um sorriso forçado. Trabalha tanto naquele computadorzinho dele. A peça final desse quebra-cabeça, o que nos levou àquela noite desastrosa do jantar, foi o clube de campo. Minha mãe sempre sonhou em fazer parte do Westwater Country Club, o auge do status social na nossa cidade. Um dia, ouvi meu pai ao telefone, reclamando que as mensalidades estavam caras demais para eles naquele momento. Então, fiz tudo em segredo. Entrei em contato com o clube, paguei a anuidade de $15.000 e pedi que enviassem o pacote de boas-vindas para os meus pais como se fosse um presente anônimo de um amigo. Linda ficou nas nuvens. Passou o ano inteiro falando disso, dos torneios de golfe, dos brunches de domingo, das pessoas influentes que estava conhecendo. Ela usava a filiação como se fosse um troféu, uma prova do lugar de direito dela e do meu pai na sociedade. E não fazia ideia de que era o filho indesejado quem estava pagando tudo. Guardei isso pra mim. Sorria mesmo diante dos comentários ácidos, bancava as despesas, e alimentava a esperança secreta de que um dia, eles me enxergassem. Não o meu dinheiro, mas eu. Alex. O filho deles. De volta ao carro, acelerando para longe da casa dos meus pais, o silêncio pesava. Carregava o peso de anos de rejeição contida. Sara estendeu a mão e a pousou no meu joelho. Você tá bem? Ela sussurrou. Olhei para ela, as luzes da rua dançando em seu rosto preocupado. E, pela primeira vez, senti o peso sair do meu peito. Agora respondi. Acho que finalmente parei de tentar. Tá na hora de parar. E eu sabia, lá no fundo, que aquilo não era um fim. Era o começo. Os meses seguintes à minha decisão de me afastar foram uma mistura estranha de libertação e tensão acumulada. No trabalho, a Momentum Digital estava no auge. Fechamos um contrato histórico com uma agência nacional de atletismo superando 3 agências tradicionais de Nova York. Nossa abordagem, focada em campanhas autênticas, com histórias reais, em vez de anúncios frios e corporativos, estava conquistando o mercado.
Éramos os azarões que estavam mudando o jogo. Meu rosto saiu na capa de uma revista de negócios. Minha renda não apenas superava a do meu pai, ela ofuscava a dele. Esse sucesso deveria ter sido motivo de orgulho para minha família. Mas virou combustível para conflitos ainda maiores. Era como jogar gasolina num incêndio que eu passará anos tentando apagar. A minha generosidade, que eu pensava ser uma ponte, estava virando uma arma contra mim. Depois que paguei a cirurgia do meu pai, esperei alguma mudança. Um momento de gratidão, talvez. O que recebi foi um tipo diferente de silêncio mais pesado. Aquele tipo de silêncio que vem de alguém que sente que te deve algo que nunca poderá retribuir, e te ressente por isso. As manipulações sutis ficaram mais frequentes. E muitas vinham por meio da minha tia Karen, irmã mais nova da minha mãe. Karen tinha um talento especial para servir veneno com um sorriso doce. Ela ligava para minha mãe sempre que via alguma notícia sobre minha empresa. Sua voz era uma mistura de empolgação forçada e malícia velada. Lembro de quando minha mãe me ligou uma tarde. Sua voz estava firme. Sua tia Karen ligou, ela disse, sem nem disfarçar. Viu aquele artigo sobre você na Digital Marketer Monthly. Disse que não consegue entender como você faz tudo isso sem um diploma. Ela acha simplesmente incrível. Dava para ouvir as palavras que ela não dizia. Incrível no sentido de improvável. Acidental. Quase vergonhoso. Diga a Karen que eu agradeço, respondi, com a voz seca. Isso nos coloca numa situação desconfortável, Alex, minha mãe continuou, com o tom subindo. Todos os nossos amigos, os filhos deles têm doutorado. São médicos, advogados. E a gente tem que explicar o que é que você faz nesse computador o dia inteiro. Eu administro uma empresa multimilionária, mãe. É isso que eu faço. Não use esse tom comigo. Ela explodiu. E a conversa terminou como sempre. Me fazendo sentir como um menino rebelde, como se eu fosse uma decepção vestida de sucesso. O contraste entre minha vida profissional e minha vida familiar estava se tornando cada vez mais gritante. De um lado, eu era um líder respeitado, estrategista, inovador, referência em minha área. Do outro, continuava sendo a decepção com sorte. Aquele que tropeçou no sucesso. Nunca isso ficou tão evidente quanto no dia em que encontrei Chadwick Vance em uma cúpula de tecnologia em Chicago. Vance era o filho dos sonhos dos meus pais. MBA em Wharton, terno sob medida, e aquele ar insuportável de superioridade bem polida. Ele comandava uma agência tradicional, concorrente direta da minha. Estávamos os dois disputando a mesma conta gigantesca, uma nova empresa de bebidas ecológicas que estava prestes a explodir no mercado. Acabamos no mesmo evento de networking. Ele me viu do outro lado da sala e me lançou um sorriso irônico antes de se aproximar com um copo na mão. Miller, disse ele, sem sequer estender a mão. Surpreso em te ver aqui. Achei que esses eventos fossem acadêmicos demais pro seu estilo. Você se surpreenderia com o que dá para aprender sem abrir um livro, Vance, respondi, mantendo a voz leve, controlada. Ele deu uma risadinha debochada. A escola da vida. Que pitoresco. Mas olha, sem ressentimentos quando ganharmos a conta da Pure SIP. São só negócios. Eles precisam de pedigree de verdade. Não de uma febre passageira. Virou as costas e foi embora, me deixando com um gosto amargo na boca. Ele era a personificação viva de tudo que a minha família valorizava e do que desprezava em mim. 2 semanas depois, o telefone tocou. Tínhamos ganhado a conta. O próprio CEO da Purip me ligou. A paixão da sua equipe era inegável. Vocês não só vendem um produto. Vocês contam uma história. Os outros só mostraram planilhas. Desliguei. E fui invadido por uma onda de validação pura, real, inegável. Aquela vitória era minha. Não tinha nada a ver com minha família. Era a prova de que meu caminho, o que eu escolhi trilhar sozinho, tinha valor. Valor real, mensurável. Enquanto isso, meu irmão Daniel estava em apuros. O emprego asseguro dele no escritório de contabilidade era, na verdade, uma panela de pressão. Exigia demais, reconhecia de menos, e o mantinha sempre à margem das promoções.
Ele nunca admitiu diretamente, mas eu ouvia nas entrelinhas das nossas conversas curtas e desconfortáveis. Um dia, Sarah veio até mim com um semblante tenso. Conversei com a esposa do Daniel, ela disse, séria. Ela contou que ele está péssimo. O chefe dele é um inferno, e ele sente como se tivesse batido no muro. Senti uma fisgada no peito. Apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. Pensei sobre aquilo por um dia. Então, peguei o telefone. Tinha um antigo cliente que fazia parte do conselho de uma firma de contabilidade rival, muito melhor. Não pedi favor direto. Só plantei a ideia. Falei sobre o Daniel com sinceridade, sua ética, sua lealdade, seu potencial mal aproveitado. Plantei uma semente. Um mês depois, ele me ligou. Sua voz tinha uma energia que eu não ouvia há anos. Você não vai acreditar. Fui chamado para uma posição sênior na Grant Léo. É um salto enorme. Sorri. Cara, isso é incrível. Fico muito feliz por você. Pois é, uma loucura. Me ligaram do nada. Acho que meu esforço finalmente está sendo reconhecido. Eu nunca disse que tinha sido eu. Era melhor assim. Deixei que ele tivesse a vitória dele limpa. Foi essa promoção que levou minha mãe a organizar um jantar de comemoração. A ironia me atingiu como um soco no estômago. Uma festa para celebrar um sucesso que eu tinha arquitetado em silêncio, dentro de uma casa cujos confortos eram sustentados por minha carreira sem prestígio. Sarah viu o convite e franziu a testa. Tem certeza que quer ir, Alex? Você sabe como essas noites acabam. Hesitei. Tudo em mim dizia para ficar longe, para proteger a frágil paz que eu estava tentando construir dentro de mim. Mas uma parte pequena teimosa, infantil ainda ansiava pela aprovação que eu sabia que nunca viria. Talvez, dessa vez, fosse diferente. Talvez, com o sucesso do Daniel, a competição silenciosa entre nós acabasse. Talvez pudéssemos, finalmente, ser apenas uma família. Eu preciso ir, disse a ela, com a voz mais firme do que eu sentia. É pelo Daniel. Eu preciso. Foi uma decisão movida por uma esperança que eu já devia ter enterrado. Mas fui assim mesmo. De peito aberto, caminhando direto pro olho do furacão. O caminho até a casa dos meus pais foi tranquilo. O sol se punha devagar, tingindo o céu de Ohio com tons quentes de laranja e roxo. Uma cena linda, serena e totalmente mentirosa. Ao meu lado, Sarah estava tensa. Ela não parava de me olhar, a testa marcada por linhas de preocupação. Não precisamos ficar muito tempo, disse ela baixinho, quebrando o silêncio. Podemos aparecer, dar os parabéns, e ir embora. Estendi a mão e apertei a dela. Vai ficar tudo bem. Estava tentando convencer a mim mesmo tanto quanto a ela. No instante em que cruzamos a porta, o peso familiar caiu sobre meus ombros com força. A casa estava impregnada com o cheiro de frango assado e o perfume caro da minha mãe. Os Thompson já estavam na sala, conversando com meu pai. Minha mãe surgiu rapidamente, beijando o ar ao lado do meu rosto. Alex, Sarah, que bom que vieram. O Daniel está abrindo o presente que demos a ele. Ela nos guiou em direção à sala de jantar com aquele entusiasmo ensaiado. O ambiente estava saturado de cordialidade forçada. Observei meu pai, Mark. Ele era um mestre em evitar olhares. Seus olhos passavam por mim como se eu fosse uma mobília. Conversava comigo, mas sempre sobre coisas seguras: o tempo, esportes, trânsito, tudo que evitasse minha vida, meu trabalho, meu sucesso. Era uma exclusão calculada. Ali, eu era um hóspede. Mas não um bem-vindo. Eu era a verdade incômoda que todos fingiam não ver. A tensão começou a subir pouco antes do jantar. Estava perto da lareira quando ouvi minha mãe falando com a senhora Thompson num tom conspiratório. Os brunches no Vestuater são simplesmente divinos. Linda estava dizendo. Mark e eu temos conhecido pessoas fascinantes, o CEO daquela fábrica enorme, um senador estadual. É outro nível de gente, sabe? A senhora Thompson assentia com os olhos arregalados. Senti meu maxilar endurecer. Aquela gente de outro nível estava sendo sustentada com o meu dinheiro.
O palco social onde minha mãe desfilava a superioridade era financiado pela carreira que ela se recusava a respeitar. A hipocrisia era sufocante. Fui para a sala de jantar decidido a passar a noite sem criar conflitos. Levei um presente para o Daniel, um relógio bonito, caro, que eu sabia que ele queria há tempos. Quando entreguei, minha mãe se aproximou, espiando por cima do ombro dele. Ah, mais um presente extravagante, comentou em voz alta, para que todos ouvissem. Espero que você não esteja desperdiçando seu dinheiro, Alex. Bom gosto não se compra. Foi um golpe disfarçado de conselho. Um ataque elegante, mas certeiro. Pouco antes de sentarmos, Sarah me puxou de lado no corredor. Seus olhos estavam cheios de urgência. Alex, por favor, vamos embora. Isso aqui não está te fazendo bem. Olha para você. Está todo enrijecido, como se fosse quebrar. Olhei para ela. Para o amor e a preocupação escancarados no rosto dela. Ela estava certa. Parte de mim queria sair correndo dali naquele instante. Mas alguma coisa em mim tinha mudado. Anos de frustração engolida tinham se cristalizado em outra coisa. Resolução. Eu não estava mais ali esperando que algo fosse diferente. Estava ali buscando um fim. Eu sei, disse em voz baixa, mas firme. Mas eu preciso que eles digam, Sarah. Preciso ouvir da boca deles. Chega de insinuações. Chega de joguinhos. Preciso que digam o que pensam. Em voz alta. Preciso que isso acabe de verdade. Ela me encarou, procurando algo no meu rosto. E o que quer que tenha visto ali a fez assentir lentamente. Ela entendeu. Aquilo não era sobre vencer uma discussão. Era sobre encerrar uma guerra. Nos sentamos à mesa. A conversa fluía ao meu redor como um rio do qual eu não fazia mais parte. Mark falou sobre o último jogo de golfe. Linda comentou sobre um evento beneficente. Daniel descreveu suas novas funções no trabalho. Eu observava todos eles como um antropólogo estudando uma tribo desconhecida. Minha própria família. E então, senti as nuvens pesadas se formando. A pressão do ar diminuindo. A tempestade estava prestes a começar. Eu podia ver o relâmpago brilhando nos olhos da minha mãe toda vez que ela me olhava. Podia sentir o trovão grave do ressentimento do meu pai sob aquela fachada calma. A tempestade estava se aproximando. E, pela primeira vez na vida, eu não estava com medo. Eu estava pronto para enfrentar a chuva. O prato principal foi servido e, com ele, o prato principal da noite, o confronto. Tudo começou como sempre começa, com uma pergunta aparentemente inofensiva. O Sr. Thompson, bem-intencionado, mas completamente alheio ao clima, virou-se para mim. Então, Alex, o Mark nos contou que sua empresa de internet está indo muito bem. Deve ser empolgante, né? Antes que eu pudesse abrir a boca, minha mãe se adiantou. Deve consumir bastante tempo, disse ela, enxugando os lábios com um guardanapo de linho. Alex passa o dia inteiro naquele computadorzinho dele. Ignorei a provocação. Virei-me para Daniel, tentando retomar o controle da conversa. E a nova função? Perguntei. Você vai gerenciar uma equipe de 12 pessoas, certo? Meu conselho, se vale alguma coisa, é fazer reuniões individuais logo na primeira semana. Isso constrói confiança mais rápido que qualquer outra coisa. O som do garfo da minha mãe batendo no prato foi um estalo seco. Alex, por favor, disse ela, com um sorriso congelado. Tenho certeza de que o Grant e o Léo têm um departamento de RH muito competente. O Daniel não precisa de conselhos de gestão vindos de alguém que nunca teve um emprego corporativo de verdade. Silêncio. Era isso. O primeiro gole do veneno. Bebi um pouco d'água, devagar. Minha voz saiu calma, mas firme. Eu gerencio 120 funcionários, mãe. Temos um andar inteiro em um dos maiores prédios comerciais de Columbus. É um trabalho de verdade. Os tempos de engolir insultos tinham acabado. Ah, lá vem ele, suspirou ela, revirando os olhos na direção da Linda Thompson. Ele sempre fica na defensiva porque, no fundo, está inseguro. Inseguro com a falta de uma formação decente. Inseguro?
Soltei uma risada seca, sem humor. Não sou eu que estou inseguro, mãe. Fui eu quem pagou os $60.000 da dívida estudantil do Daniel, por essa educação que você tanto preza. Fui eu quem pagou os 75.000 da cirurgia cardíaca do pai. Esse mesmo telhado sobre sua cabeça foi trocado no verão passado, com o meu dinheiro. Não estou inseguro. Estou cansado. Eu não planejava dizer tudo aquilo. Simplesmente saiu uma enxurrada de verdades engasgadas. Daniel afundou na cadeira, o rosto queimando de vergonha. O da minha mãe perdeu a cor por um segundo, depois corou, manchado, furioso. Como você ousa? Sibilou ela, com uma voz baixa, envenenada. Como ousa jogar seu dinheiro na nossa cara? Acha que pode simplesmente comprar o seu lugar nesta família? Comprar o nosso respeito? Nós não precisamos do seu dinheiro sujo. O ar crepitava. E ali, naquele momento, vendo a fúria genuína no rosto dela, algo em mim simplesmente se alinhou. Todos os anos tentando, sonhando, me dobrando para caber no molde que nunca foi meu evaporaram. O que restou foi uma clareza fria e definitiva. Recostei-me na cadeira. Um sorriso lento e sincero surgiu no meu rosto. O sorriso de um homem que acabou de receber a chave da própria cela. Sério, mãe? Falei, minha voz macia, perigosa. Você não precisa do meu dinheiro sujo? Sustentei o olhar dela. Então acho que amanhã vou ligar pro Vestuater Country Club e cancelar a assinatura que venho pagando, em segredo, nos últimos 2 anos. Você poderia ouvir um alfinete cair. O suspiro da senhora Thompson ecoou como um tiro no meio do silêncio. Ela e o marido se entreolharam, os olhos arregalados de choque. Os dois se afastaram levemente da mesa, as cadeiras deslizando alguns centímetros para longe dos meus pais, como se temessem ser contaminados pela vergonha. Eles já não eram apenas espectadores. Agora eram o júri. E o veredito estava dado. A boca da minha mãe se abriu, depois se fechou, como a de um peixe fora d'água. Nada saiu. Todo o status social dela, a base de quem ela acreditava ser, havia sido destruído ali mesmo, diante dos amigos. Ela olhou para mim. Mas não havia mais raiva nos olhos dela. Havia algo pior. Pânico. Voltei meu olhar para o meu pai. Ele tinha permanecido calado durante toda a cena. Sentado como uma tempestade comprimida na cabeceira da mesa. Eu esperei que ele tentasse contornar a situação. Que fizesse o papel de pacificador, como tantas vezes fingiu ser. Eu estava errado. A vergonha de ser exposto, de ter sua vida confortável revelada como uma obra de caridade bancada pelo filho que ele secretamente desprezava era demais para ele suportar. A máscara plácida não apenas rachou. Ela se desfez, destruída por uma fúria vulcânica. Ele se levantou de um pulo, a cadeira raspando com violência no chão de madeira. Seu rosto estava arroxeado, uma veia pulsava nas têmporas. Mas ele não olhou para minha mãe. Não olhou para os Thompsons. Seus olhos queimavam, presos em mim, carregando o peso de uma vida inteira de ressentimentos. E então ele apontou um dedo trêmulo, todo o corpo sacudindo de raiva. Já chega dessa encenação, ele rugiu. A voz dele era algo bruto, feio, preenchendo todos os cantos da sala. O grito de um homem orgulhoso que finalmente explodiu. Saia da nossa vida, seu canalha. As palavras ficaram pairando no ar. Baixas. Cruéis. Finais. A palavra exata. Aquela que ele sabia que cortaria mais fundo. Um resumo claro de tudo o que ele sempre pensou de mim, agora exposto na frente de todos. Mas eu não vacilei. Não respondi. Apenas assenti, devagar. Esse era o momento que eu esperava. A cena que Sarah e eu já havíamos previsto. A verdade, nua e irreversível. Levantei-me com calma e deixei o guardanapo dobrado ao lado do prato intocado. Olhei para meu pai, aquele estranho com o rosto contorcido de ódio. Certo, disse eu, com a exata entonação que imaginei 1000 vezes antes. A palavra saiu baixa. Mas foi a coisa mais alta que eu já disse na vida. Estendi a mão para Sarah. Ela já estava de pé. Seus olhos brilhavam com um fogo protetor.
Ela segurou minha mão com firmeza, uma âncora em meio ao caos. Nos afastamos da mesa. Não olhamos para trás. Não precisávamos. A imagem ficou gravada para sempre em minha memória. Minha mãe paralisada, em um horror mudo. Daniel olhando para as próprias mãos, como se elas guardassem alguma resposta. Os Thompsons, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. E meu pai, ainda de pé. Tremendo. Um rei que havia destruído o próprio reino. Quando chegamos à porta da frente, minha mãe finalmente encontrou sua voz. Você está colocando todo mundo contra nós. Ela gritou da sala de jantar. Isso tudo é culpa sua. Parei com a mão na maçaneta. Virei levemente o rosto para o corredor vazio. Não, mãe. Isso tudo é culpa sua. Então saímos. Para o ar fresco da noite. Deixando para trás os destroços da nossa família. A porta se fechou com um clique suave. E, pela primeira vez, eu senti o gosto doce, forte e embriagante da liberdade. O caminho de volta para casa foi um borrão de luzes da rua e silêncio. O carro era um santuário. Uma bolha de paz que nos protegia da radiação emocional que tínhamos deixado para trás. Sarah dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos de tensão no volante. Eu olhava pela janela do passageiro, vendo os subúrbios familiares de Ohio passarem como cenas da vida de outra pessoa. Era para eu estar arrasado. Era para eu estar furioso. De coração partido. Mas, acima de tudo, eu sentia uma paz inquietante. A guerra tinha acabado. Eu não tinha vencido, pelo menos não da forma tradicional. Mas eu sobrevivi. Saí do campo de batalha sangrando, sim. Mas inteiro. E eles ficaram lá, entre os escombros. Quando chegamos em casa, o silêncio entrou conosco. Andamos pela casa, minha casa. A casa que eu comprei. Com coisas que eu conquistei. E, de repente, ela parecia diferente. Parecia minha de um jeito que nunca tinha parecido antes. Não era mais um lugar que eu precisava justificar. Era apenas lar. Sarah quebrou o silêncio. E agora? Sua voz era suave no ar quieto da sala. Virei-me para ela. Flórida, eu disse. Não era uma sugestão. Era uma decisão. Tínhamos uma casinha na praia, nos Keys. Um lugar que compramos para férias. Uma fuga, até então. Agora, um refúgio. Vamos para a Flórida. Por um tempo. Talvez, para sempre. Ela sentiu, com um sorriso triste e lento nos lábios. Vou fazer as malas. Os dias seguintes foram uma verdadeira aula sobre como funcionam dinâmicas familiares tóxicas. A primeira ligação veio 2 dias depois do jantar. Era minha mãe. Ao ver o nome dela na tela, meu estômago se revirou. Um reflexo antigo. Deixei cair na caixa postal. A mensagem dela era um amontoado choroso e incoerente. Não era um pedido de desculpas. Era uma acusação. Eu não acredito no que você fez com essa família, Alex. A voz dela falhava, embargada de autopiedade. Os Thompsons nem retornam minhas ligações. Você nos humilhou. Humilhou seu pai. Depois de tudo que fizemos por você, é sua obrigação consertar isso. Apaguei a mensagem. Era uma língua que eu já não falava mais. No dia seguinte, meu pai ligou. Quase não atendi, mas uma parte de mim queria ou talvez precisasse ouvir o que ele tinha a dizer. Alex começou, a voz rouca, sem a raiva da noite anterior, mas agora atingida de uma autoridade fria e impaciente. Sem oi, tudo bem? Sem como vai, filho? Sua mãe está um caco, lhe disse, como se isso fosse responsabilidade minha. Você precisa ligar para ela. E também para os Thompsons. Se explicar. Isso já passou dos limites. Você precisa resolver isso. A audácia. A completa falta de noção era absurda. Eles me expulsaram. Me chamaram de canalha. E agora esperavam que eu limpasse a bagunça. Foi ali que a última corrente se quebrou. Não, eu disse. A palavra era pequena, mas carregava um peso imenso.
Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. O que você disse? Eu disse não repeti, minha voz mais firme agora. Eu não vou consertar isso. Essa bagunça é de vocês. Você e a mamãe que precisam resolver. Eu terminei. Cansei de tentar. Cansei de pagar. Cansei de ser o saco de pancadas emocional da família. E acrescentei: não me ligue novamente até estar pronto para ter uma conversa de verdade e que comece com um pedido de desculpa sincero. De vocês dois? Eu ouvi gaguejar, mas não esperei para saber o que ele ia dizer. Adeus, pai. Desliguei. E então fiz algo que devia ter feito anos atrás. Bloqueei o número dele. Depois, bloqueei o da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi feliz. Era o som da minha vida. Sem interrupções. Sarah e eu compramos passagem só de ida para a Flórida. Empacotamos o que precisávamos, organizamos o envio do resto, e avisamos apenas nossos amigos mais próximos. Não houve grandes anúncios. A gente simplesmente foi. Já no portão de embarque, meu celular vibrou. Número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Alô, Alex. Sou eu. Era o Daniel. A voz baixa, hesitante. Eu só queria dizer que, sinto muito. Esperei. Não sabia o que responder. Desculpa por não ter falado nada, continuou, a voz embargada. No jantar, eu congelei. Mas o que eles fizeram, o que o pai disse, foi errado. Eu sei que você fez muito por nós, por mim. E sinto muito por ter sido um idiota sobre isso. Foi a coisa mais honesta que ele já me disse. Não era um pedido de desculpas perfeito. Mas era um começo. Uma fresta de luz atravessando a escuridão. Obrigado, Daniel, respondi. Falo sério. Isso significa muito. Onde você tá? Ele perguntou. Indo pro avião, disse, olhando pela janela do terminal para o céu azul claro. Indo para um lugar quente. Te ligo quando chegar. Desligamos. E, enquanto o avião decolava, deixando para trás a paisagem cinzenta de Ohio, senti o último peso se dissolver. Eu estava voando em direção ao sol. Em direção a uma nova vida. Uma vida que eu construiria nos meus próprios termos. A tempestade havia passado. Agora era hora de ver o que surgiria no tranquilo rescaldo. 6 meses se passaram. 6 meses de sol, maresia e um silêncio abençoado. A Flórida não era só um lugar. Era um estado de espírito. O peso sufocante das expectativas da minha família. Uma névoa que eu nem sabia que estava lá havia finalmente se dissipado. Eu podia respirar. Sarah e eu encontramos nosso ritmo. Acordávamos cedo, tomávamos café no deck, olhando para a água azul turquesa, vendo os pelicanos mergulharem no mar para caçar. Montei uma nova sede da Momentum Digital em um prédio moderno em Miami. A mudança deu um novo fôlego à empresa. Atraímos um time criativo, vibrante, pessoas conectadas com a cultura de inovação que estávamos construindo. Estávamos prosperando. Eu estava prosperando. Me reconectei com Daniel. Nossas conversas ainda tinham uma certa estranheza, mas o antigo ressentimento havia se dissolvido, substituído por um respeito delicado, ainda em construção. Ele me contou que as coisas em casa estavam tensas. Meus pais foram forçados a encarar a realidade financeira da situação. Cancelaram a filiação ao clube de campo. Os gastos extravagantes foram cortados. Estavam vivendo dentro do próprio orçamento pela primeira vez em anos e odiando cada segundo. Até que, um dia, o Daniel me ligou com um aviso. Eles estão vindo, ele disse. Como assim, vindo? Perguntei. Mamãe e papai? Estão voando para a Flórida na semana que vem. Disseram que querem conversar. Eles não têm meu número. Nem meu endereço, falei, sentindo um frio desconfortável crescer no estômago. Eles conseguiram o endereço comigo, ele admitiu, a voz carregada de arrependimento. Alex, me desculpa. A mamãe chorava, o papai, eu não sei. Parecia velho.
Eles juraram que só queriam consertar as coisas. Fiquei com raiva por um segundo. Depois, suspirei. Eu entendi. A maquinaria da culpa parental é uma força poderosa. Tudo bem, Daniel. Deixa eles virem. Uma semana depois, eles chegaram. Mas, no dia em que estavam programados para pousar, algo aconteceu. Algo que mudaria toda a dinâmica da visita antes mesmo de começar. Eu estava almoçando em um restaurante à beira-mar, em um almoço importante com um cliente de peso, o Sr. Peterson, CEO de uma rede nacional de hotéis com quem estávamos negociando. Ele devia estar na casa dos 60. Um titã da indústria. Aquele tipo de homem que impõe respeito só de entrar no ambiente. Estava me contando sobre seu começo de como construiu um império a partir de um único motel de beira de estrada. Quem não construiu algo do zero nunca vai entender, disse, gesticulando com o garfo. Eles veem o sucesso, mas não veem as noites em claro. Os riscos. A solidão. Não respeitam a garra. Fez uma pausa, ergueu o copo. Mas eu respeito. A garra. Brindamos. Houve um entendimento silencioso entre nós, um momento de respeito verdadeiro, vindo de um homem que era tudo o que meu pai apenas fingia ser. E foi então que olhei em direção à recepção. E os vi. Mark e Linda. Meus pais. Parados ali, desajeitados, recém-chegados. Devem ter vindo direto do aeroporto. Me viram. Me viram rindo, brindando, absolutamente à vontade diante de um homem como o Sr. Peterson. Me viram no meu novo mundo. Um mundo onde eu não precisava deles. Onde eu não era o pedinte, o decepcionante, o ingrato. Ali, eu tinha o poder. Tiveram que esperar. A recepcionista, alheia ao drama familiar, informou que haveria uma espera de 15 minutos por uma mesa. Vi os ombros do meu pai caírem ligeiramente. Vi o rosto da minha mãe se contrair, um reflexo da velha indignação lutando contra algo novo, a impotência. O equilíbrio tinha mudado. Não porque eu tivesse planejado. Mas porque eu havia construído uma vida tão distante da órbita deles, que eles já não exerciam nenhuma gravidade sobre mim. Quando finalmente chegaram à minha casa naquela noite, a tensão era palpável. A própria casa com suas linhas modernas, espaços amplos, a sala integrada e a vista deslumbrante do oceano era evidência inegável de um sucesso que eles não podiam mais minimizar. Meu pai estava calado. Contido. Minha mãe tentava sustentar a pose matriarcal, mas era frágil. Sarah foi educada, porém distante, uma guardiã elegante e impenetrável da vida nova que havíamos construído. Mais tarde, enquanto eu conversava com meu pai no deck, minha mãe teve um momento a sós com Sarah, na cozinha. Só fui descobrir o que aconteceu ali algum tempo depois. Sarah lhe ofereceu uma taça de vinho. Linda aceitou, com as mãos levemente trêmulas. Olhou ao redor da cozinha moderna e espaçosa. É uma casa linda, Sarah, disse ela, quase num sussurro. Obrigada, Linda. O Alex trabalhou muito para isso. Linda ficou em silêncio por um longo tempo, encarando a água que começava a escurecer com o entardecer. Então, disse algo que deixou Sarah em silêncio. Eu quis abrir uma floricultura, uma vez confessou, com um olhar distante. Muitos anos atrás, antes do Daniel nascer. Eu já tinha tudo planejado, uma lojinha no centro da cidade. Fez uma pausa, respirou fundo. Mas o Mark, seu pai, disse que não era uma carreira sensata. Que o lugar da esposa era em casa. Ela tomou um gole trêmulo de vinho. Eu não fui feita para os negócios, disse. Não foi uma desculpa. Também não foi um pedido de perdão. Foi uma explicação. Uma pequena fresta para o centro da amargura dela. O ressentimento que ela sentia pelo meu sucesso não se resumia à ausência de um diploma. Era sobre liberdade. Eu havia conquistado exatamente o que lhe foi negado. A visita terminou sem grandes avanços. Não houve pedidos de desculpas emocionados, nem uma reconciliação dramática. Mas algo havia mudado. De forma irreversível. Eles eram visitantes na minha vida, agora não mais os arquitetos dela. O poder era meu. E, naquele momento, percebi que não queria usá-lo para me vingar. Só queria paz.
Na manhã seguinte à partida deles, fiquei no deck com uma xícara de café na mão, observando o sol nascer sobre o Atlântico. O mar estava calmo, uma imensidão de azul brilhante. Sarah veio por trás e me envolveu com os braços, apoiando a cabeça nas minhas costas. Você está bem? Ela perguntou. Foi a mesma pergunta que fez no carro, 6 meses atrás. Mas, desta vez, a resposta era diferente. Não era só uma aceitação resignada. Era uma certeza tranquila e profunda. Estou melhor do que bem, respondi, encostando nela. Estou em paz. A conversa com meus pais tinha sido forçada, e em muitos pontos frustrante. Meu pai conseguiu ser grosseiro. Talvez eu também tenha sido duro. Minha mãe disse apenas: sentimos sua falta. E aquilo foi o máximo que conseguiram dar. Mas eu sabia, era o suficiente. Nosso relacionamento nunca seria o que eu, por tanto tempo, quis desesperadamente que fosse. Seria uma relação de limites bem definidos, de expectativas controladas, de amor à distância, uma distância segura. E estava tudo bem. Eu não precisava mais da aprovação deles. Da validação que por tanto tempo busquei. Porque finalmente a encontrei, mas não neles. Encontrei no respeito dos meus colegas, como o Sr. Peterson. Na lealdade da minha equipe brilhante. No amor firme e incondicional da minha esposa. E, o mais importante, encontrei em mim mesmo. Encarei o abismo do julgamento da minha família e escolhi me afastar. Escolhi me definir nos meus próprios termos. Olhei para o oceano sem fim. Durante anos, achei que riqueza era um número numa conta bancária. Algo que eu precisava aumentar constantemente para provar meu valor. Acreditei que 15 milhões de dólares seriam uma armadura capaz de me proteger das palavras deles. Mas eu estava enganado. As palavras ainda machucavam, até o dia em que eu decidi que não podiam mais. A verdadeira riqueza não era o dinheiro, nem a casa, nem a empresa. A verdadeira riqueza era aquela manhã silenciosa. Os braços de Sarah ao meu redor. A liberdade de ser quem eu escolhi ser. A percepção de que meu valor não vinha do orgulho do meu pai, nem dos sonhos frustrados da minha mãe. Meu valor era meu. Simplesmente meu. O sol já estava mais alto agora, aquecendo meu rosto. Uma brisa suave vinha do mar, trazendo o cheiro de sal e de possibilidades. A guerra acabou. A luta terminou. E eu, enfim cheguei em casa. Obrigado por ouvir minha história. Espero que, de alguma forma, ela tenha tocado você. E quem sabe até ajudado alguém que se sente invisível ou desvalorizado. Você já precisou impor limites firmes à sua família para preservar sua paz interior? Gostaria muito de saber sobre a sua experiência. Compartilhe sua história nos comentários abaixo.